Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos dar continuidade, irmãos, à pregação sobre a família, né? Então, a última pregação falamos sobre o Salmo 127, 128, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Né? Então, gostaria de compartilhar com os irmãos, mais uma vez, algumas lições importantes para nossas vidas, no Salmo 127 e 128, para a família, né, para o lar. Nós falamos que hoje nós vivemos nas últimas décadas, temos visto uma mudança importante, né, na questão de família, né. Vemos que há uma confusão generalizada na cabeça das pessoas, a questão de função do homem e da mulher no casamento, né. Então, os papéis do homem e da mulher, que as pessoas têm esquecido os princípios, os fundamentos bíblicos para o casamento e família instituídos por Deus. Isso tem trazido muito sofrimento, né? Consequências negativas para as famílias. E nesse Salmo 127, 128, nos ensina algumas lições importantes, né? Em primeiro lugar, que a família deve ser edificada em Deus, que a família deve ser o edificador da família. Família é projeto de Deus, Deus instituiu a família e só Ele pode ser o fundamento, né? O edificador, o abençoador da família, né? Nós vimos, em segundo lugar, nós podemos ver que a família deve priorizar os valores espirituais, que a família deve priorizar os valores espirituais. Versículo 2, ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então nós vemos que a família, muitas famílias estão se destruindo por substituírem, né, os relacionamentos familiares por coisas materiais. Vivemos numa época, irmão, num tempo que as pessoas só se preocupam com coisas terrenas, né? As pessoas se esforçam para crescerem profissionalmente, estudam, fazem cursos e mais cursos, investem tempo, dinheiro, tudo para ter mais dinheiro, conforto, prazeres, né? Viagens, passeios, mais bens materiais, né? Então o dinheiro é o Deus dessa geração materialista e consumista. O ter as coisas é mais importante do que o ser. O ter as coisas, irmão, tomou uma proporção tal que o trabalho tomou o lugar de Deus na vida das pessoas. No verso 2 ele diz aí: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui o salmista nos exorta a tomarmos cuidado com exagero, né? Exagerado com o trabalho e não termos tempo para Deus e para a família, né? Então o trabalho, irmãos, é uma coisa boa que Deus instituiu lá na criação, no Jardim do Éden. Colocou o homem para trabalhar. O trabalho, ele é bom e dignifica o homem, mas ele não pode substituir nosso relacionamento com Deus e com a família. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso espiritual e familiar. Marcos 8,34 diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem priorizar, ter tempo para tantas coisas, correr atrás das suas sucesso profissional, conquistar as coisas, né? E não ter tempo para Deus e para a família? O maior tesouro que temos, irmão, não são os bens materiais, nem meu sucesso profissional, mas minha comunhão com Deus e com minha família. Isso deve ser a prioridade de toda a família.
Mateus 6,33, nós lembrando esse texto: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Devemos priorizar a nossa vida espiritual primeiro, né? Nós não podemos colocar nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nossa vida com a família em último patamar, em último lugar. Mas devemos colocar como primazia na nossa vida, nossa comunhão com Deus e com nossa família. Isso deve ser prioridade nas nossas vidas, né? Ele diz também que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são herança do Senhor. A terceira lição que aprendemos com esse texto, que os filhos são presentes de Deus e nossa maior riqueza. Que os filhos são presentes de Deus e nossa maior riqueza. Versículo 3: herança do Senhor são os filhos. A nossa herança, irmãos, não é simplesmente aquilo que nós vamos receber dos nossos pais, né? Os nossos bens materiais, casa, apartamento, carro. Mas nossa herança, nossa maior riqueza são os filhos. Os nossos filhos são a nossa maior herança, irmão. Se nossos filhos são nossa maior herança, nosso maior tesouro, né? Devemos investir mais neles do que no nosso trabalho. Temos que trabalhar, sim, né? Temos que trabalhar, temos nossas responsabilidades, temos que prestar contas, né? Mas nenhum sucesso profissional compensa o fracasso dos nossos filhos. Nenhum emprego, nenhuma empresa, nada deve ser mais importante, é mais importante que nossos filhos, né? É preciso nós dedicarmos mais à sua criação e formação espiritual e moral. Muitos pais pensam que o investimento que tem que fazer na vida dos filhos é dar sustento, estudos, roupas, e esquecem que os filhos precisam de amor, atenção, carinho, orientação, disciplina. Isso é tarefa dos pais. Ninguém consegue substituir os pais, nem as escolas, os professores, as babás, a televisão não deve e não podem educar nossos filhos. A educação dos filhos é função primária dos pais. Escola, igreja, pastores, professores, eles são complemento na educação dos nossos filhos. A função primária na educação dos filhos, mas a função dos pais. Deus colocou os pais para que fosse o principal responsável pela formação moral, espiritual dos seus filhos. Em quarto lugar, irmão, quarta lição que aprendemos com esse texto, que os pais são instrumentos de bênção na vida dos filhos. Que os pais são instrumentos de bênção na vida dos filhos, versículo 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Então o guerreiro, irmão, ele carrega nas costas as suas flechas antes de usá-las. Os pais devem ser suporte para os filhos. Os pais precisam sustentar, apoiar, encorajar os filhos espiritualmente, moralmente, emocionalmente e financeiramente. Os pais devem preparar os filhos para a vida. Os pais devem preparar, ser suporte, apoio, sustento para os filhos na vida espiritual, moral, emocional e financeiramente. Eles devem preparar os filhos para o seu voo solo, para preparar eles para a vida. Os guerreiros devem usar as flechas de forma correta, de forma certa. Os pais devem lançar os filhos em alvos certos. As flechas não podem ser
desperdiçadas, as flechas têm que ser lançadas no alvo certo. Os filhos devem ser criados, irmão, na disciplina e na demonstração do Senhor. Eles devem ser ensinados no caminho que ele deve seguir. Deus, Jesus Cristo, deve ser o alvo principal na vida dos nossos filhos, né? O que os pais têm feito para que isso aconteça, irmãos? Os pais, eles são os responsáveis para lançar os filhos no alvo certo. E qual que é o alvo principal que os pais têm para os seus filhos? Qual que é o projeto de vida para os seus filhos? É a vida espiritual dele, é a salvação eterna que eles pensam, tem a preocupação primária, principal, mais importante na cabeça dos pais. Para os filhos tem que ser a salvação deles. Não adianta eles serem bem-sucedidos profissionalmente, né, ter altos salários, né, serem reconhecidos na sociedade como pessoas bem-sucedidas, de sucesso, mas eles não terem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O que os pais têm feito para que Jesus seja o alvo principal na vida dos filhos? O que os pais têm feito? Os pais têm que colocar seus filhos, ser exemplo primeiramente para os filhos de uma fé salvadora em Cristo. Os filhos precisam ver nos pais o modelo de fé salvífica, fé verdadeira em Cristo, realmente viver a palavra de Deus, ser praticante da palavra. Os pais precisam orar com seus filhos, os pais precisam fazer o culto doméstico, reunir a família e orar, agradecer, louvar o Senhor. Os pais precisam cultuar a Deus, ir na igreja, levar seus filhos à igreja para cultuar ao seu Criador, Senhor das suas vidas. Então os filhos precisam ver nos pais o temor do Senhor. A quinta lição que nós aprendemos, irmão, nesses Salmos 127, 128, para que a família seja bem sucedida, é que a família deve usufruir das bênçãos que vêm de Deus. Que a família deve usufruir das bênçãos que vêm de Deus. Versículo 1 e 2 do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Nós vemos que o temor do Senhor, irmão, livra o homem das garras do pecado, da escravidão do pecado, desvia ele do pecado. O temor do Senhor faz o homem fugir das tentações. O temor do Senhor livra o homem das garras do maligno, daquele que arma ciladas para destruir a nossa vida, para nos fazer pecar contra o Senhor e trazer consequências de sofrimento para a nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria, irmãos, é conhecer a Deus e seus caminhos e obedecê-lo. O temor do Senhor nos livra da roda dos escarnecedores, do conselho dos ímpios. Aqueles que perdem o temor do Senhor, irmão, calam a voz da consciência para conquistar riquezas, né? Prazeres, obterem lucros desonestos, prazeres ilícitos. Mas por outro lado, aqueles que andam na presença do Senhor, temem ao Senhor, esses sentem a verdadeira paz, alegria e usufruem das bênçãos que vêm de Deus. Então, se o homem quiser usufruir das bênçãos que vêm de Deus, da paz, da alegria e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. O homem tem que andar no temor do Senhor, ter reverência, respeito pelas coisas do Senhor. O temor do Senhor vai nos livrar das tentações. O temor do Senhor vai nos fazer fugir do pecado, daquilo que desagrada ao Senhor, né? Então nós vamos andar no caminho seguro. Deus vai nos conduzir no caminho seguro, guardado pelo seu amor, pelo seu cuidado, quando nós tememos o Senhor. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
A felicidade não é um lugar aonde se chega, mas a maneira como se caminha. A felicidade não depende de coisas, mas é uma questão de atitude. A felicidade não é uma questão de ter coisas, mas é uma questão de ser, né? De andar com o Senhor, de caminhar com o Senhor, de viver na presença do Senhor, buscando fazer a sua vontade, nos alegrando no Senhor, servindo ao Senhor, sendo cooperador no Senhor, na sua obra, né? O banquete da felicidade, irmão, está preparado para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, que têm prazer na lei do Senhor, que buscam cooperar na obra do Evangelho, fazer a vontade do Senhor, esse está em comunhão com Deus, e esse está procurando viver uma vida que agrada a Deus, e esse tem paz no seu coração e tem alegria, tem convicção do cuidado, do amor do Senhor para com sua vida. Esse tem convicção da salvação, da vida eterna. Esse dorme em paz, deita lá no seu travesseiro, encosta a sua cabeça e dorme em paz. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim, disse Davi no Salmo 4:8, né? Ele se alegra no Senhor. Versículo 3 ele diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele está falando aqui sobre o papel da esposa. A mulher sábia edifica a sua casa. A mãe, ela tem um papel fundamental na unidade, na harmonia, na condução do seu lar, sendo auxiliadora do seu marido. Ela tem um papel fundamental para conduzir, ajudar o seu marido, auxiliar o seu marido, que a sua família ande em unidade, em harmonia, em paz, no caminho do Senhor. A esposa sábia trata todos de igual forma, não há ciúmes, não há contendas, não há disputas ali entre os filhos na família, todos são importantes, todos são tratados de igual forma, estão ali ao redor da mesa. Isso demonstra unidade na família, comunhão. Precisamos de lares unidos. As famílias estão vivendo separadas dentro de casa. Os filhos se refugiam nos quartos, se comunicam por celular, ficam horas a fio na internet e quase não conversam 5 minutos um com os outros. Temos tempo para tudo, menos para a família, né? Nós temos tantas atividades, tantas coisas para fazer, e as famílias, muitas vezes, a casa se tornou um hotel, onde as pessoas vão para dormir, né? Cada um no seu quarto, cada um no seu computador, né? E há pouco diálogo, há pouca comunhão, há pouco relacionamento, olho no olho, né? Então as famílias vivem separadas dentro de casa, né? Então precisamos investir mais tempo, irmão, junto com nossos familiares, né? Voltar aos tempos passados, quando a família sentava, almoçava junto, jantava junto, né? Tinha um tempo para conversar um com o outro, né? Então é preciso dar atenção uns aos outros, né? Ouvir uns aos outros, né? Então o Salmo 128, irmão, termina dizendo que os filhos, que veremos os filhos de nossos filhos, que a vinda dos netos, né? Que a vinda dos netos é uma renovação da esperança no coração dos pais, dos avós, que a vinda dos netos é uma renovação da esperança, que os netos olharão para o futuro e saberão que Deus continuará cuidando, conduzindo, abençoando a família que teme a Deus, né? Então, famílias que temem a Deus, a família, irmãos, é a célula máter da sociedade, né? Se a família vai bem, a igreja vai bem.
Se a família vai bem, a sociedade vai bem, né? Então a sociedade é um retrato da família, de cada família, né? Então os nossos filhos e netos, eles precisam contribuir para a paz e prosperidade da nação. Quando nossos filhos e netos, irmão, eles são pessoas de bem, que temem a Deus, com certeza Deus vai abençoar a sociedade com paz e prosperidade. É assim a Bíblia ensina isso, e a história ensina isso, né? Que Deus abençoa aqueles que temem ao Senhor. Deus abençoa a família que serve a Ele, né? Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então Deus tem preparado, irmão, muitas bênçãos para o lar que teme a Ele, para a família que teme ao Senhor, né? Ele vai ter uma família abençoada. Do trabalho de tuas mãos comerás, né? Eles devem priorizar os valores espirituais, né? Não podemos deixar Deus de lado, irmão. Não há felicidade, não há paz, não há alegria verdadeira fora de Deus. Deus instituiu a família, Deus criou a família, e a família só pode caminhar bem, ser bem sucedida conforme a vontade de Deus, conforme anda no temor do Senhor, conforme cria os filhos que são a herança do Senhor nos caminhos do Senhor, que ama, que teme ao Senhor, que tem reverência, respeito pelas coisas de Deus, aqueles que amam a igreja, né? Que realmente servem ao Senhor. E veremos nossos filhos sendo bênção, abençoados por Deus e sendo bênção para a nação, para a sociedade. Que Deus nos abençoe, irmão, que Deus nos dê graça para caminhar na dependência do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edificam, né? Você não pode edificar a sua casa se não for pelo Senhor. Ele criou a família, Ele instituiu a família, e só Ele pode conduzir a família em paz, em alegria, né? Mas precisamos nos viver na dependência do Senhor, em submissão ao senhorio de Cristo. Se eu não reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, nada pode acontecer, irmão, nada posso fazer de bom se Jesus não estiver comigo, se Jesus não for Senhor e Salvador da minha vida, né? Eu preciso ter comunhão com Ele, compromisso com Ele. Deus abençoa aqueles que honram a Ele, Deus abençoa aqueles que amam a Ele, né? Nós demonstramos que amamos a Deus quando nós somos obedientes à Sua palavra, quando nós honramos a Sua palavra. E não podemos falar que amamos a Deus só com a boca, só com a palavra, mas eu não leio a palavra, eu não vou na igreja para cultuar Jesus, meu Criador e Senhor da minha vida, meu Salvador, né? Então nós temos que ter uma fé verdadeira, realmente caminhar com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça para caminhar nos seus caminhos, nas suas verdades. Deus abençoe, meu querido. Um abraço.